Aí, Jesus, queria um pouquinho mais, o jogo tá aí. Na verdade, o que tá derrubando a nossa transmissão hoje é o Restream. Que caiu de novo. Caiu de novo? Caiu de novo e voltou de novo. Ô, galera, É o Restream que tá caindo. Pedindo desculpas aí. October 27th, it is official, and we have so much more opening night live still to go for you. Ratchet and Clank, PlayStation 5, much more. Stay tuned. All right, but now it's time for the announcement of a new universe that is coming to gaming for the first time with a project from a Canadian studio. Check this out. They have returned. They corrupted, divided, conquered, until finally, the gates of the celestial realm were thrown open. Our last remaining hope, the Stormcast Eternals. É God of War, né? Vengeance made manifest. Ou não? Sinceramente, não sei. Acho que é. Achando que era, mas... Unbroken, we will take back what the dead have ravaged. Nada, Warhammer. Olha que bonito. Chegando ainda para PS4, PC, Switch e Xbox One. Now, you guys may remember back in June, I had some masked fun with my buddy Crash Bandicoot announcing Crash 4 It's About Time. And with the game coming in October, Crash, of course, had to come back for opening night live. So let's bring him out, everybody. Crash Bandicoot. What? He's where? Relembrando lá os comerciais do PlayStation, né? É justamente disso que eu tô rindo. Poor Crash apparently didn't get the memo about Gamescom. But to tell us more about what we just saw, I'm joined by Lou Studdert from Toys for Bob. Lou, what did we see there with Crash and the Gamescom bot? Apparently you saw him wandering around Cologne, but what he was hinting at was kind of our reveal of what we call flashback tapes, which are a brand new style of level that we are announcing here today. Okay, so how do these flashback levels kind of play into the overall Crash 4 narrative? Yeah, so the way that the flashback tape levels work is that they are kind of a peek back in time to the 90s when Neo Cortex was actually testing on Crash and Coco before the events of Crash Bandicoot 1. And they're kind of these devious puzzle rooms that we've made, and they're really hard, and they're really awesome, and they're super creative, and we can't wait to get people's hands on them. Yeah, no, I got to play a demo of this a few weeks ago, and that was a challenge, so I can't imagine how nefarious these are. How are they going to be sort of integrated into the game? Are they optional, like offshoot stuff, or how do you get to them? Sure. So players actually have to collect the flashback tapes in the levels themselves. They're an object that they can pick up, and to actually pick them up, they have to reach them in the level without dying. It's kind of our homage to the death routes from the original trilogy. So players have to reach these objects in the level, pick them up, and then once they get them, they'll get access to these unique levels. So beyond the pure challenge, what other fun? How are these fun for players to kind of experience, and what do they get to do in them?
Sure. So one of the things that we did was we actually used these as, like I said, puzzle rooms, really kind of fun, nefarious, devious ways for Crash to really express that pure platforming kind of aspect of gameplay that we know and love about the franchise. But then narratively for us, it was really cool to layer in kind of a unique perspective to the franchise. This is the moment when Crash, Cortex is really excited as pessoas que puderam about the testar o prospect jogo of falaram Crash que tá being on muito his legal, team, mas because também tá Crash was muito originally difícil. created by Cortex, and so this is a weird Isso point é in um time dos that's detalhes never que eu really tô been pensando explored que ele in tá the games falando, e before. assim, Awesome. eu tenho a impressão que eles vão tentar manter a dificuldade que o Crash sempre teve, né? We cannot wait to check it out Sempre in teve. October. Thanks for joining us. Yeah, thanks for having me. Awesome. All right. Well, we will be right back after this for more Gamescom Opening Night Live. Mais trailer aí. Eles fazem tipo comercial, né? The unseen predator. A rupture that obliterates without warning. Alone, the hordes of Enoch will fall before me. But together, Olha, respondendo aquela sua pergunta, acabei de ver um tweet do Geoff Keighley falando que o Sun and Max é em VR mesmo. the anomaly Ah, alters us boa. each Eu in vi our que ele own colocou ways, yet we are óculos drawn down the same road into um the deles dark heart e eu of fiquei na dúvida, né? Falei, pô, deve ser, não é possível. Alguém perguntou pra ele no Twitter, ele só respondeu assim, yep, VR. We will find the source. Galera que tá nos assistindo, não esquece de deixar um joinha no vídeo. Também não esquece de mandar esse link lá pro seu amigo que tá trabalhando, que tá voltando em casa, de boinha, pra fazer aqui a live com a gente. Aí, Outriders, sai no final do ano aí, jogo da Square Enix. Olha lá, Red Bull. Welcome to the Hyperscape. Enter a contender. Aí o novo jogo da Ubisoft. O Battle Royale da Ubisoft. Já jogou? Não, Nem eu. não. Fall Guys Não deixou. não deixou esses Battle Royales pra mim, caiu na mesmice depois de Fall Guys. Ó, Captain Tsubasa. Jogo Chega da quando? Esses Bandai, dias, né? Esses dias. Eu acho que já está entre nós. Amanhã. Pronto, respondeu. Pronto, obrigado. Olha lá, amanhã. Capitão Welcome to Tsubasa. Necromunda. I can see you're new here. Let me get you up to speed. The Underhive's Essa named well, mais a sprawl of trechinho aí do humanity Warhammer. suffering away like ants. Deep underground where we ain't causing trouble for the rich boys and girls, no matter how loud we are. And do we ever make some noise? Every Orlok says they could shoot the tail falar off a que o lashworm Crash and they'd splash your head from 20 já virou paces for saying they também couldn't. I meme don't na wanna say internet. immortal, but when their armor, blood, skin and will are Hello, aligned, Mustache it's a Man. potent combo. Exato. Why would É someone o like clássico you comercial wanna do know about Crash, an indo na sede da all-female Nintendo of gang America. Adorei, em tempos de coronavírus, adorei que killers, uma moça que cloners falou. and- A Nina makes comentou: se o sense. Crash com o An focinho Asher gigante consegue will usar a cut you máscara up direito, just for the por que os fun. tiozão na rua não conseguem? Goliaths are big. Cara, impressionante, né? Anything Bota a máscara, smaller than tio. them doesn't Aí, deserve bota to live. máscara. And they're just as happy filling you with lead as they are smashing you to pieces with a power maul. Now, mixing that whole pot together in a place like this, you can imagine what happens. Chaos, gang warfare, for wealth, for power, hell, sometimes just for fun. So, think you're ready? Necromunda Underhive Wars comes to PlayStation 4, Xbox One and PC on September 8th.
futuro dos jogos, além de realidades virtuais extremamente fidedignas e realistas, eu acho que também se encontra em formas mais expressivas e absurdas, quebrando cada vez mais esses paradigmas de formato de videogame que a gente tem e sendo usado mais do que nunca como uma ferramenta de expressão artística. I envision the future gaming to be quite bright and quite online. The next generation of console will clearly allow AAA and indie developers to build more creative-driven games that I hope will cover more diverse subjects. I want to play all kinds of stories about people and places, both real and imagined. I want comedy games, I want autobiographical games. I really want to see what people can do with the media. Pro futuro dos games, eu vejo uma evolução obviamente gráfica, mas eu vejo ainda mais evolução na inteligência artificial e na maneira com a qual a gente interage com os games, tudo em busca de experiências mais imersivas. Duas presenças brasileiras, né? 2 youtubers brasileiros participando. You know, one of the things I love about opening night is that we can show you the biggest games in the industry and also smaller titles that should be on your radar. So pay attention to this next game. It comes from a team of 2 in Sweden, Tuxedo Labs. Over the past 3 years, developer Dennis Gustafsson has built his own game engine to realize his vision for a fully destructible game world. What he's building has absolutely blown me away, so I asked Dennis to prepare a special trailer just for tonight. I hope you're equally inspired by the ideas in this next game. Definitely one to watch. Teardown. Uma mistura de Minecraft com Lego, com, sei lá, isopor, porque a parede que parece isopor destruindo. Ou seja, pode destruir tudo, né? Tipo de jogo que realmente não me agrada. Na verdade, você pode destruir e depois reconstruir usando aqueles elementos da maneira que você necessitar, pelo que deu a entender. Porque numa parede destruída ele fez o quê? Uma rampa. Vou passar o mais rápido possível. Ele tá coletando os equipamentos eletrônicos ali. Teardown. Teardown, parabéns. O Léo falou aqui no chat que voxel art tá virando moda entre os indies. É verdade. Tem um deles que é muito bom, que eu recomendo pra quem não jogou ainda, é o The Tourist, que é da Shin Entertainment. Tá disponível no Game Pass, ele era exclusivo do Switch, mas tá no Game Pass agora. With more to come throughout the week at Gamescom, including a live demo on Gamescom Studio tomorrow. The Tourist acho que é um dos voxel art mais bonitinhos que eu já vi. E agora a gente vai falar sobre Little Nightmares 2. Foi você que jogou o primeiro, né, Marcelo? Foi sensacional, o jogo é ótimo. Se ainda não jogou o primeiro, jogue. É muito bom. Agora já não é mais a menininha de casaquinho amarelo. De capinha de chuva. Capa de chuva amarela. Agora nós estamos com um saco na cabeça. Cara, essas proporções... ela tá ali, ela ali, ó. Ela tá ali sim. O jogo vai ser co-op?
Talvez. O Léo falou assim, é co-op. Cara, se alguém não jogou o primeiro, jogue. Com certeza o segundo também deve valer bastante a pena. Aí, Little Nightmares 2. Tá indo dia 11 de fevereiro de 2021. Mas é engraçado, vai chegar depois pros outros consoles. É, exato. I'm WWE Hall of Famer Jerry the King Lawler, and I'm reuniting with my old buddy Mauro Ranallo. Aí, o WWE, né, nos Estados Unidos é muito sucesso isso. Aqui no Brasil já teve sua época de bastante sucesso na década de 80 com a luta livre. Bom, eu nunca peguei isso por aqui. Você não conheceu? Eu não vou lembrar os nomes dos lutadores, mas tem uns bem famosos. Eu acho que eu tinha um personagem que era da escolinha do professor Raimundo que era inspirado nisso, né? Pode ser, não me lembro agora. Paulo alguma coisa era. It's so good to see the Bella Twins at their best. Now, let's keep this party rolling with another matchup. O Léo Vila soltou lá no chat assim, ó, só para idosos, gigantes do ringue. Isso, gigantes do ringue. Muito bem, ele mesmo. Mamma mia, what a move! Finish him! Oh no! He just hit the snooze button! How do you lose like that? What's the matter with you legends? This is just an example of the pandemonium that you're gonna experience when you head to the battlegrounds. Whew, that's a big toy hammer! Oh, I can't believe my eyes! Seth Rollins delivers the stomp! What a night! What a night! This is the greatest thing I've ever seen! Pre-order WWE 2K Battlegrounds today and brawl No without Brasil também limits. chamavam de Telecat. Pô, lembrei de um. Ted Boy Marino, cara. Ted Boy Marino. Quem que você não lembra de Ted Boy Marino? Eu. Ted Boy Marino participava dos Trapalhões. So let's get right down to it. The winner of Best Action Adventure Game is Watch Dogs Legion. Ted Boy Marino participava dos Trapalhões. De vez em quando ele fazia umas participações. Starts with you. What do you say? The winner of the Best Action Game is Star Wars Squadrons. Eles já estão dando as premiações já esse ano? O que eu tava falando que tinha na escolinha do professor Raimundo era o Paulo Cintura. Paulo Cintura, verdade, agora eu lembrei. Operation Tango. Ele dava com camisetinha, né? Eu lembrei quem que é. The winner of Best Indie Game is Que Curious isso, prêmios da Gamescom? Então, não entendi. Eu também não entendi. Eu acho que eles já estão premiando os jogos. Seria ter uma live só premiando os jogos no final, né? Congratulations to all the winners. As I mentioned, IGN É IGN, will né? be here for Então, all of Gamescom você with sabe, great shows daquele and jeito. new ways for you to get all your gaming news. Check it out. Gamescom 2020 is the heart of gaming, and you can keep to the beat right here on IGN. We've turned the single biggest show in gaming into 5. Gamescom Now is your virtual show floor with up-to-the-second live coverage. Gamescom Daily Show, Gamescom's first ever late-night talk show, our Gamescom Awesome Indie Show, the freshest deep cuts in indie gaming, and finally the Gamescom Best of Show, including the Gamescom Award. Gamescom 2020 is available on IGN and wherever you stream Gamescom Now. Tudo que tá rolando na Gamescom 2020.
2020. And now it is time to talk about that best action game winner, Star Wars Squadrons. This is a new immersive space combat game from Motive Studios that delivers the ultimate Star Wars pilot fantasy. We've missed those. In Squadrons, you'll suit up and fly for both the New Republic and the Galactic Empire across intense 5v5 multiplayer battles, as well as an all-new authentic single-player story set after the events of Star Wars Episode 6, Return of the Jedi. Today, we'll get a glimpse at what Squadron's story has to offer by taking a brief look at one of the single-player missions featuring some light narration by the Motive team. Let's check it out. Missões single players. We all choose our path, light or dark, freedom or destruction. The Empire chose. Isso também apareceu no EA Play, né? Uma das poucas coisas que teve no EA Play. But the heroic pilots of the Rebel Alliance have chosen to keep fighting, to show the Empire that we are not afraid. No EA Play eles deram muito destaque para their bravery that ended Palpatine's reign and brought about our new Republic. However, the Empire lives on, shattered though it may be. As I speak, Imperial forces are edging toward the Bormia sector, hoping to end our new Republic before we find our footing. As their Empire collapses, they try to tighten their grip. But the galaxy is changing, and you can be a part of it. With the help of brave and daring pilots, this war can end. Make a choice. Fly with the New Republic. Change our galaxy for the better. Hi, I'm Suzanne Hunka, narrative producer on Star Wars Squadrons. Our single-player story is one of daring pilots and deep-seated rivalries. Olha, um assunto aí nada a ver com o que tá passando agora, mas que é interessante. Tá rolando um print no Twitter que vazaram o preço do PlayStation 5. 499 versão completa e 399 versão digital. Isso tá batendo com outras confirmações. Nós tínhamos colocado a notícia, ontem, não, hoje acho. E duas redes e lojas totalmente diferentes, que não tem nada a ver uma com a outra, que também postaram esses mesmos preços. Então, tô começando a acreditar realmente que vai ser esses preços. Então, um detalhe interessante, né? Até mesmo estranho, pra falar a verdade. Como que a PlayStation abre pré-venda, encomenda do console sem divulgar preço? Tem, é verdade. Pra quem não sabe, é literalmente comprar no escuro, né? Pra quem não tá entendendo, é que a PlayStation abriu já um site de compras lá nos Estados Unidos, por enquanto. Mas, para falar a verdade, ela está se movimentando no Brasil inteiro, né? Desculpa, no mundo inteiro. E eu tô acreditando que vai ser um lançamento que nós nunca vimos. Porque tá parecendo que eles vão lançar no mundo inteiro ao mesmo tempo.